Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus a ex-deputado Eduardo Cunha. E você vai ver também. Justiça portuguesa determina extradição para o Brasil de empresário investigado na Operação Lava Jato. A Agência Nacional de Aviação Civil cria regras mais rígidas para a entrada de agentes de segurança armados em voos comerciais. Ministério Público defende inclusão de mulheres transexuais em cota de candidaturas femininas. Receber benefícios do INSS no lugar de quem já morreu pode dar até 5 anos de prisão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ex-deputado Eduardo Cunha tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eduardo Cunha foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a defesa do ex-deputado, após a abertura do prazo para a manifestação das partes, o juízo de primeiro grau rejeitou 48 pedidos de diligências, como quebras de sigilos bancários e fiscais, perícia de documentos, entre outros. A defesa também sustentou que a sentença teria violado o dever jurídico de motivação das decisões judiciais pela falta de análise dos requerimentos. No STJ, o ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do tribunal, concluiu que não houve legalidade na ação. Segundo o ministro, o juízo de primeiro grau considerou não haver necessidade das diligências solicitadas, com o argumento de que a própria defesa pode providenciar a apresentação dos documentos sem a necessidade de intervenção judicial. O ministro Humberto Martins solicitou informações detalhadas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e determinou o encaminhamento dos autos para o Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela 6ª turma do STJ. Justiça portuguesa determina extradição para o Brasil de empresário investigado pela Lava Jato. A extradição foi autorizada com a condição de que o julgamento no Brasil só ocorra por crimes cometidos antes de Raul Schmidt obter a nacionalidade portuguesa. O lobista é brasileiro nato e conseguiu se naturalizar português em dezembro de 2011. As autoridades internacionais já iniciaram a busca por ele, inclusive com a possibilidade de emitir um mandado de prisão. Raul Schmidt é investigado na Operação Lava Jato por pagar propina a ex-diretores da Petrobras. No Dia Nacional da Visibilidade Trans, o Ministério Público Eleitoral encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral um parecer sobre o registro de candidatura de transgêneros. O vice-procurador eleitoral, Humberto Jacques, entendeu que a cota dos partidos pelo gênero pode ser usada. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, relator do caso no TSE, deve apresentar o tema para votação na primeira quinzena de fevereiro, no plenário da Corte Eleitoral. No processo, o Ministério Público Eleitoral indica que apenas o nome social do candidato trans deve ser divulgado publicamente e o nome civil seja exclusivo para fins administrativos. A decisão do tribunal vai ser restrita às questões eleitorais, não se estende aos direitos civis do cidadão. Em linha de princípio, do ponto de vista de julgamento, só está em jogo a questão dos gêneros e a questão dos nomes. Se seria possível concorrer com o nome social, o nome que identifica essa pessoa na sociedade, não necessariamente o seu nome civil. O que está em jogo também é essa questão dos transgêneros, mas ligada à questão eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, em linha de princípio, não tem competência nem a intenção de avançar em outras finalidades, que sejam previdenciárias, etc, etc. A lei das eleições prevê que cada legenda ou coligação deve preencher no mínimo 30% para candidaturas de cada sexo. Agora cabe ao tribunal o entendimento que define se homens e mulheres trans fariam parte dessa cota. A punição para casos de fraude seria a mesma prevista para mulheres que usam nomes nas urnas como laranjas para preencher os percentuais exigidos por lei aos partidos. A legislação também oferece ferramentas bastante idôneas para coibir essas práticas nefastas, essas práticas abusivas. Pode ser, por exemplo, questionada uma conduta pelo prisma penal, da falsidade ideológica. Também pode ser questionada pelo prisma eleitoral sobre o não preenchimento dessas cotas. E aí cair a chapa inteira. Se porventura for utilizado para a composição da cota uma pessoa que esteja fraudando a lei, pode ser que não só ela seja prejudicada pela lei, punida pela lei, mas toda a chapa caia porque não atingido aquele quórum.
A laqueadura é um procedimento de esterilização para mulheres que não querem mais engravidar. Mas existem regras para realizar a cirurgia. Saiba agora na reportagem. Com 26 anos, 3 filhos e 3 cesarianas de risco, Helena decidiu fazer uma cirurgia para não poder mais engravidar, a laqueadura de trompas. Eu tinha essa certeza. Aí eu conversei com meu marido, a gente tomou uma decisão, aí eu resolvi fazer. Ela fez o procedimento de graça pelo SUS. O médico me explicou tudo direitinho, todo o procedimento dele, se realmente eu queria, se eu tinha certeza disso. Aí eu falei para ele que eu queria, aí eles no próprio hospital me dão um documento no qual eu tenho que preencher, assinar, falando que eu realmente eu autorizo, né, que o médico faça essa laqueadura. A Lei 9.263, de 1996, que trata do planejamento familiar, estabelece no artigo 10 que só podem ser submetidas à esterilização voluntária mulheres maiores de 25 anos de idade ou que tenham pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a cirurgia. Desde que devidamente orientadas, elas podem manifestar interesse em fazer esse processo de laqueadura, ou seja, a questão das trompas, ligamento das trompas, mas elas são, previamente, elas têm 60 dias pelo menos, para que elas sejam orientadas no sentido de buscar uma outra solução, porque esses processos são normalmente irreversíveis, então elas têm que estar bem cientes da opção que elas vão fazer em relação ao futuro delas. Este advogado explica que a lei proíbe a laqueadura durante o parto, a não ser quando comprovada a necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores, como no caso de Helena. Aproveitar o parto, por exemplo, para realizar a ligadura das trompas, que normalmente é feito, inclusive, no âmbito particular, a lei veda essa situação, a menos que hajam sucessivas cesáreas. Então, por uma questão de necessidade ou por indicação médica, desde que justificado, aí pode ser feito essa ligadura das trompas ao mesmo tempo que está sendo feito o parto. Para este médico, a laqueadura não é a melhor forma de se evitar a gravidez. Ele recomenda que o procedimento seja feito após muita conversa e certeza entre o casal, já que a reversão é extremamente difícil. Quando uma paciente opta por fazer uma laqueadura, ela tem que entender que a reversibilidade do método é muito baixa. Então, se ela fizer uma laqueadura, dificilmente depois ela vai reverter essa laqueadura. E hoje existem métodos que são mais eficazes que a laqueadura, onde ela não corre o risco depois de ter que reverter o método. Então, assim, a laqueadura é um ótimo método, ela pode ser utilizada sim, mas tem que ser uma decisão muito concreta, porque a chance de reversão é muito baixa. O transporte de armas de fogo em voos comerciais vai ficar mais difícil. As novas regras da ANAC foram publicadas hoje e passam a valer daqui a 6 meses. Em voos comerciais, a entrada de arma de fogo é permitida a profissionais como agentes penitenciários, militares, policiais civis e federais. Pelas novas regras da ANAC, o passageiro só poderá embarcar com a arma se estiver em serviço e comprovar a necessidade. Entre as situações estão escolta de autoridade, testemunha ou preso e investigação policial. O limite é de 2 armas de cano curto, que não podem estar carregadas. A munição deve ser transportada separadamente. No caso de armas longas, elas devem viajar desmontadas. Entre as justificativas da ANAC para as regras estão a segurança do voo e da aviação civil e a falta de normas para o controle de trânsito de armas e munições. A restrição do porte apenas em serviço divide a opinião dos passageiros. Eu acho um pouco errado, porque caso aconteça alguma coisa dentro da aeronave, o policial, por exemplo, que está de folga, ele pode fazer alguma coisa pela gente. O cara que é autoridade policial, tem um distintivo, acho que pode andar armado sim. Me sinto mais seguro e mais confortável se assim fosse. Sem arma. Sem arma. Acho que aumenta a segurança. O passageiro que não estiver em serviço poderá viajar com a arma, mas com um porém. Ela terá que ser despachada como bagagem. Para isso, o passageiro deverá pedir uma autorização à Polícia Federal no aeroporto. Para o Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, as normas fortalecem a segurança. Toda regra que vem para fortalecer o controle, fortalecer o sistema de segurança, principalmente em portos e aeroportos, ela é bem-vinda.
Mas o sindicato ainda tem uma dúvida. Como fica a situação em caso de missão sigilosa? O que a gente precisa entender é o seu funcionamento, como isso vai se dar, em especial para aquelas pessoas que estão em missão policial. A partir da entrada em vigor dessa nova resolução, eu vou ter que trazer um documento da minha unidade dizendo por que eu tenho que viajar armado. Isso, na Polícia Federal, nós temos aquilo que chamamos de ordem de missão, onde ali diz qual é a sua missão, para onde você vai, e essas informações você vai divulgar. Você vai divulgar tanto para a companhia aérea, para o operador da companhia aérea, como também para a própria delegacia. A ANAC informou que o policial que embarcar com arma de fogo deverá ser autorizado pela Polícia Federal e não pela empresa aérea. Disse ainda que cabe à companhia aceitar apenas a autorização expressa da Polícia Federal. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Receber benefícios do INSS no lugar de quem já morreu pode dar até 5 anos de prisão. A gente volta em instantes. O presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, fez o registro biométrico na cidade de Diamantino, no interior de Mato Grosso. Quase 74 milhões de eleitores já estão recadastrados em todo o país. O recadastramento do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, foi na cidade natal dele. O magistrado exibiu o título de eleitor e espera que os moradores se sintam motivados a fazer o mesmo. Temos que espalhar isso para a cidade e dar um bom exemplo, não só em Diamantino, mas também em Alto Paraguai, de modo a animarmos a população a ter, de fato, esse ativo em termos de cidadania, porque passamos a ter realmente certeza de que há uma real coincidência entre a pessoa e aquela identificação formal. O recadastramento biométrico serve para identificar o eleitor pela impressão digital para o voto nas urnas. Basta ir ao posto de atendimento para coletar as digitais, fazer a assinatura eletrônica e a fotografia digitalizada. Lembrando de levar o documento oficial com foto e o comprovante de residência mais recente. Frigorífico que mantinha empregada trabalhando em ambiente frio sem a proteção adequada tem condenação mantida pelo TST. A empregada era repositora de produtos congelados em diversos supermercados da Grande Vitória. Na justiça, ela alegou que constantemente precisava pegar os produtos nas câmaras frias sem nenhum tipo de proteção. A perícia confirmou que a repositora trabalhava em ambiente insalubre sem a devida proteção, o que gerou, em primeira instância, não apenas o pagamento do adicional de insalubridade, mas também a indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo manteve o mesmo entendimento, considerando que o frigorífico violou o direito da personalidade da empregada ao permitir o trabalho nessas circunstâncias. A empresa recorreu ao TST defendendo que o trabalho em ambiente insalubre gera no máximo direito ao adicional respectivo e não indenização. O relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, negou o recurso da empregadora e considerou correta a indenização. Para o ministro, a lesão ao direito da personalidade, no caso, é presumida pelo próprio ato ilícito. A decisão foi unânime entre os ministros. O frigorífico entrou com embargos de declaração que ainda não foram examinados. Receber benefícios da Previdência Social no lugar de quem já morreu pode render até 5 anos de cadeia se for configurado o chamado estelionato previdenciário. E não adianta alegar que desconhecia a lei ou que agiu por estado de necessidade. A decisão é do TRF1 em Brasília. Com 72 anos, para tocar a vida, além de muita disposição e força de vontade, Dona Tereza conta todo mês com um salário mínimo que recebe legalmente como pensão. Que é pouquinho, mas se não fosse ele, né? O pouco com Deus é muito. Então a gente economiza daqui, economiza dali, né? Aí vai dando certo. Mais de 32 milhões de pessoas, como a Dona Tereza, estão cadastradas no Instituto Nacional da Previdência Social, o INSS. Os benefícios que estas pessoas recebem variam entre, principalmente, aposentadorias por tempo de contribuição, idade, invalidade, aposentadorias especiais, salário maternidade, auxílio-doença e a pensão por morte, dentre outros. A Previdência Social hoje já está interligada a sistemas como o dos cartórios, que permitem ao INSS saber quando um beneficiário morre.
situação em que o pagamento do benefício deve ser interrompido até que dependentes legais, se houverem, sejam identificados e cadastrados para receber pensão. Mas, apesar disso, há casos de pessoas da família ou terceiros que continuam recebendo dinheiro indevidamente. O especialista em direito previdenciário, Diego Cheruli, explica que essa situação se enquadra no chamado estelionato previdenciário. Quando é flagrado o estelionato previdenciário, a pessoa vai responder um processo penal e um processo civil de recomposição dos danos ao erário. Tá? Nesse caso, ela deve contratar um advogado para se defender tanto na esfera penal quanto na esfera administrativa também. Há de se ver também se a pessoa tinha ou não direito a um benefício previdenciário, para poder, talvez, fazer uma alegação diferente sobre o direito ou a confusão de fato ocorrida em cima daquela situação. Há casos de estelionatos contra a Previdência Social que vão parar até nos tribunais, como um que foi analisado recentemente pela terceira turma do TRF da Primeira Região, sob relatoria da desembargadora federal Mônica Cifuentes. De acordo com a ação movida pelo Ministério Público Federal, a acusada omitiu a morte do pai e recebeu indevidamente por 30 meses um amparo pago ao beneficiário porque ele era portador de deficiência física. A mulher alegou que desconhecia que estava cometendo um crime e que agiu por estado de necessidade, pois o pai dela era responsável pelo custeio das despesas em casa. Ela pediu a aplicação do princípio da insignificância ao caso porque o prejuízo causado aos cofres previdenciários, em torno de R$ 11.700, foi inferior ao mínimo adotado pela Previdência para ingressar com a ação de execução fiscal, solicitando a devolução dos valores. Nenhum destes argumentos foi aceito e, seguindo o voto da relatora, a turma não só manteve a condenação imposta na primeira instância, 1 ano e 4 meses de prisão mais multa, como aumentou essa pena em 2/3 porque o crime foi continuado, ou seja, os recebimentos indevidos repetiram-se por várias vezes. Na avaliação do especialista, ouvido por nossa reportagem, essa condenação mostra que o judiciário tem sido duro na aplicação da lei contra quem frauda a Previdência. A pessoa que teve um parente falecido e que ainda recebe os proventos da aposentadoria do falecido, ela deve se atentar que pode estar praticando um crime de estelionato previdenciário. Então ela deve buscar urgentemente um advogado para resolver essa situação, inclusive habilitando-se como perceptor ou beneficiário de uma pensão por morte daquele segurado. É matéria essencial, porque nós vimos na decisão recente, o tribunal tem entendido que esse erro de fato, de achar que a pensão por morte é automática, não ilide a culpabilidade do crime de estelionato previdenciário. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Leis garantem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade a todos os cidadãos brasileiros. A gente volta já já. Combater a superlotação nos presídios brasileiros é uma das preocupações do Poder Judiciário. Levantamento da Subsecretaria do Sistema Penitenciário mostra que em algumas regiões o número de presos dobrou nos últimos 10 anos. Já são mais de 720 mil presos no Brasil. Esse é o resultado da soma de homens e mulheres condenados e presos de forma provisória. O índice foi apresentado em uma das estatísticas mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Atualmente, o país tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Desse total de presos, quase 90% estão em penitenciárias que apresentam superlotação, ou seja, onde o número de vagas é inferior à quantidade de detentos. E essa diferença, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, é grande. Hoje o Brasil tem o dobro de detentos em relação à quantidade de vagas. Aqui no Distrito Federal não é diferente. E para piorar a situação, nos últimos 10 anos, o número de presos dobrou. Saltou de 7.400 para 15.700. O Distrito Federal recebe por ano 1.000 novos presos. Aliado ao grande número de detentos está a falta de investimentos em infraestrutura. De acordo com o subsecretário do Sistema Penitenciário do DF, o treinamento e a capacitação dos servidores evitam situações de risco, como as rebeliões. Nós temos todas as unidades sob absoluto controle do sistema prisional. Todos os servidores nossos são concursados, passam por um rigoroso processo de seleção e durante o curso de formação são trazidos a se envolverem, a se comprometerem com o sistema prisional. A necessidade de investimentos para promover a recuperação e a ressocialização dos detentos também deve ser tratada como prioridade pelo Estado.
É o que explica este advogado. Além disso, a prevenção de crimes pode reduzir a população carcerária. Nós estamos gastando de 12 a 15 bilhões por ano com o nosso sistema prisional. Isso é um custo para a sociedade. A população brasileira tem que entender que a pena de prisão é apenas uma das modalidades de punição. Nós temos outras formas de punir, muito menos gravosas e economicamente muito mais vantajosa para a sociedade. Um grande erro que nós cometemos também é que nós trabalhamos muito com repressão e não com prevenção, que é muito mais barato para todo, né, tanto na questão social como na questão financeira. A prevenção quer dizer o quê? Políticas públicas de saúde, de educação, de transporte. Da produção à mesa dos brasileiros, a segurança alimentar envolve várias normas sanitárias, nem sempre cumpridas por quem fabrica, transporta, armazena e vende os produtos. Para não colocar a saúde em risco, é necessário atenção na hora de comprar as mercadorias. Olhos atentos na hora de escolher os produtos no supermercado. Fico muito atenta à qualidade. E se não estiver de acordo com o vamos dizer assim, o que eu acho que é bom, eu não compro. A gente olha se não tem nada estragado, né? E olha também sempre a data de validade, né? Que isso é sempre importante. Promoções com um preço muito baixo acabam despertando a desconfiança de alguns consumidores. Ver a validade, data de validade, ver se está em condições direitinhas, se não está amassada, essas coisas, se não está vazando. O barato pode sair caro. Por aí. Mas também tem gente que confessa não prestar muita atenção nesses detalhes. Só vou comprando mesmo, não olho o preço, não olho nada. É uma pena, né? Mas você olha assim, questão de data de validade, qualidade, ou você olha mais... Não olho, também não olho data de validade. E é aí que está o perigo, principalmente aqui na seção de frios, local onde as condições são favoráveis para a propagação de bactérias que podem afetar a saúde do consumidor. Por isso, é importante verificar a cor, a embalagem, ou seja, a qualidade do que se leva para casa. Para chegar na prateleira do supermercado, os alimentos devem estar dentro das condições estipuladas por leis que vão desde a fabricação até o transporte e venda. Tudo isso para garantir a segurança alimentar. A vigilância sanitária visita o supermercado, visita açougue, verifica se os produtos que estão sendo comercializados estão dentro do prazo de validade, aplica penalidade para aquele comerciante ou aquele produtor que não está tomando as devidas cautelas com relação ao fornecimento desses alimentos. Existe também uma lei que trata sobre essa questão da vigilância sanitária, ou seja, da obrigação do Estado de controlar a qualidade do alimento que chega até o consumidor. Cada estado tem a obrigação de realizar ações de fiscalização em todas as fases de fabricação e venda de alimentos. Nesse processo, a etapa que mais preocupa a vigilância sanitária é o transporte. Isso porque muitos produtos, como carnes, peixes e laticínios, acabam sendo contaminados por não serem refrigerados de forma correta. É um produto que é inspecionado pela nossa diretoria aqui da Secretaria de Agricultura, mas o transporte está totalmente inadequado. A gente não tem um isolamento térmico, não tem um aparelho climatizador, né, um produto que exige refrigeração, congelamento. E dessa forma ele está cometendo infração e vai ser apreendida a mercadoria. O flagrante foi em Brasília, em uma fiscalização de rotina e ilustra bem o que acontece em todo o Brasil. Este advogado alerta que caso alguém consuma alimentos estragados ou verifique que as condições de higiene do estabelecimento são precárias, deve procurar a vigilância sanitária e denunciar a situação, além de recorrer à justiça. Se ele não consumiu o alimento, ele tem que se dirigir, na verdade, ao representante daquele supermercado ou do açougue ou qualquer coisa para avisar que aquele produto não está adequado ao consumo. Então, aquele produto ele tem que ser imediatamente retirado. Uma outra coisa que ele pode fazer é denunciar o fato à Secretaria de Vigilância Sanitária. Se, contudo, ele vier a consumir o alimento e passar mal, aí cabe, inclusive, uma ação judicial de reparação de dano, porque, efetivamente, a saúde dele esteve em risco. A TV Justiça apresenta daqui a pouco o documentário Desafios do STF no 30º aniversário da Constituição, em que ministros do Supremo Tribunal Federal falam sobre perspectivas para 2018, ano de eleições presidenciais, e também em que a Constituição Federal completa 30 anos de vigência. É daqui a pouco, 10h30 da noite, não perca.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.